Buenas borrachos, tudo bom? Eu sou o Nicolas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Plantão Gremista. Como é que vocês estão, hein? Muita alegria nesse coração aí após a vitória do Grêmio de virada em casa contra o Fluminense. De virada, hein? De virada, pois é. Então, hoje eu venho trazer aqui um pouquinho do pós-jogo ali na ESPN pra gente, tá? Vou acompanhar junto com vocês aí esse pós-jogo, vamos analisar juntos. Mas antes de avançarmos para essa análise aí da partida, né, essa análise do pós-jogo, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, se você gosta de vídeo como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal, é muito importante para você acompanhar todos os vídeos, estar sempre ligado nas novidades que acontecem aqui no canal. Então, vamos lá, bora pro vídeo, né? Esse vídeo aí, esse vídeo, perdão, essa, esse pós-jogo ele acontece ali na ESPN. Então vamos lá, assistir um pedacinho aí. E aí, do Wesley e da vitória corintiana, a gente vai para outra virada. Esta na Arena do Grêmio. O Grêmio virou para cima do Fluminense 2-1. Jogo também com muita movimentação. Algumas polêmicas que serão discutidas também agora. O começo do jogo foi, acho que quase que todo do Fluminense, não é, Zinho? Até, claro, saiu o gol do Cano. Muito bom jogo, né? Assim, dois treinadores que gostam de colocar o time para jogar ofensivamente, mas o Fluminense, assim, o seu modelo de jogo, de ter posse de bola, de fazer aquela reunião pelo lado do campo ali, 3, 4 jogadores, ter um tic-tac, né? Que era aquela fala que se falava do Barcelona, não estou comparando, longe disso, mas é o estilo Fernando Diniz. Então fica muito com a bola. Criou no início, sim, mas o Renato tem um time bem organizadinho, forte também, sai até na frente, né? Num jogo muito equilibrado, assim, muita posse de bola do Fluminense, que é o tradicional desse time, é um time que se propõe muito esse jogo. O Cano, né? Aí o Cano que a gente conhece dentro da área para finalizar. Gosto muito desse jogador aí que está com a bola fazendo essa jogada, o Keno. Ele bem, né? Ele quando tem sequência, quando ele se livra um pouco de contusão, é um jogador muito importante pelo lado do campo. Mas o Grêmio consegue uma vitória espetacular, porque briga por parte de cima da tabela, uma virada importante. Convenhamos, né? Que partida importantíssima para o Grêmio dentro desse Campeonato Brasileiro. Importantíssimo, importantíssimo. Não quero ter que voltar naquele assunto, mas vou me obrigar a voltar, que foi uma vergonha a gente ter perdido para o Vasco, tá? Não é nenhum demérito querendo diminuir aqui o Vasco, longe de mim. É um time que, assim como nós, tá vindo de um rebaixamento, então tá recém se recuperando, né? Mas o Vasco estava na lanterna do campeonato, e nós perdemos para o Vasco, tá? Isso é quase que inadmissível. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Tem as polêmicas, né? Que nós vamos discutir aqui no programa, é claro, mas o Grêmio fez por onde também, dentro do seu jogo, consegue, né, assumir a vice-liderança do campeonato com um jogo a menos. Ainda sonha em se aproximar de um Botafogo, que não dá chance para ninguém, o Botafogo vai fazendo a sua parte, mas é um Grêmio que está em desvantagem na Copa do Brasil para quarta-feira, difícil, jogo fora, mas com essa vitória em cima do Fluminense, assumindo uma vice-liderança, né, até o momento, acaba que o Renato, que estava meio que jogando a toalha, entregando, já começa a confiar, porque vê do outro lado, né, o seu adversário de quarta-feira, o Flamengo, num momento difícil, de pressão, de crise, por mais que a vantagem é boa demais do Flamengo jogando em casa e com o placar que tem. Mas o jogo de hoje demonstrou um Grêmio com possibilidade de sonhar com uma reviravolta, seria épica, né? Seria incrível, né? Buscar uma classificação na Copa do Brasil, mas vivo num Campeonato Brasileiro para pelo menos, se não for brigar pelo título, não conseguir se aproximar do Botafogo, a vantagem é grande ainda do Botafogo. O Grêmio tem um jogo a menos, mas é contra o Corinthians fora, né? O Corinthians que a gente estava falando agora que se fortaleceu, e o Vanderlei falou que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Então não é jogo fácil para o Grêmio.
mas é um Grêmio que vai estar no G4, tá brigando pelo G4 para ter classificação direta para Libertadores. E a gente tá vendo aí ainda os lances da partida, né? Esse gol depois ainda anulado, não é, Natália, por causa de um impedimento, o gol ali do Reinaldo. E aí no finalzinho do jogo, já a Renata Roel também participa com a gente do programa, porque o Fluminense reclama muito de um pênalti ali já na reta final, né, Natália? Aí, mas ó, a reclamação é muito justa. A gente tá vendo os lances, agora é um Grêmio depois competitivo. a gente mostra o lance aí da confusão e da reclamação do Flu. Os números aí, Natália, olha só, o Flu com muito mais posse, também chutes e chutes no alvo. O que foi, Zinho? Não, eu tô rindo da posse de bola, né? Que o Fluminense também tem que trabalhar isso um pouco. Desculpa, Natália, mas assim, até pra Não, gente mas espanta. debater, uma coisa que eu questiono é se o Fluminense tem essa posse. Olha, 99%, 95% dos jogos que ele joga, ele tem mais posse com o adversário. Mas está também tendo dificuldade para transformar isso em vitória. Né? Melhorou, deu uma subida, as classificações que teve, mas assim, um jogo que você tem 71% de posse de bola, né? Aí você vê lá as grandes chances, 3-3. Isso, exato. Quer dizer, ele não só teve uma superioridade, né? Não só teve mais chances, como ele também permitiu que o Grêmio tivesse. Porque o Grêmio teve o mesmo número de grandes chances e de ações ali na área do adversário. Mesmo sem posse de bola. É um Grêmio competitivo, que joga de acordo com o jogo. O Renato lê o jogo. Se eu tiver que abrir mão da posse de bola, eu abro mão da posse de bola. É uma característica do meu time adversário, no caso, hoje era o Fluminense. Ele abre mão dessa questão de posse. Ele joga mais no contra-ataque, num jogo mais vertical. Aproveita muito a espetada do Suárez pelo lado esquerdo nas costas da zaga. Ele conseguiu algumas oportunidades por ali. Aí você tem Ferreirinha em velocidade, Bitelo em velocidade. Isso te gera um jogo que equipara essa questão de grandes chances. Agora, o Fluminense, eu tô com o Zinho, tá num processo de instabilidade, de converter essa posse em, de fato, gols. Não, pera aí. Obviamente, né? Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Não é só o Fluminense que anda num processo de instabilidade. O Grêmio também anda num processo bem grande de instabilidade, até porque a gente vinha, né, numa pegada muito boa ali dentro do Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, e parece que nas últimas 2, 3 semanas ali o Grêmio deu uma desandada. O Renato Gaúcho parece que se perdeu um pouco. E, bom, hoje a gente já viu aquele Grêmio mais encaixado. Por mais que não tenha tido uma posse de bola tão alta, nós já vimos um Grêmio mais encaixado, mais parecido com o que nós estamos acostumados a ver. Resta ver se vai ser esse Grêmio que a gente vai ver no jogo quarta-feira contra o Flamengo, né? Hoje é domingo, então amanhã é segunda-feira, provavelmente é um dia de descanso para os jogadores, terça-feira é dia de treino, quarta-feira já é o dia para se preparar. Eu não sei se eles vão descansar realmente amanhã na segunda-feira, ou se vai ser treino na segunda, treino na terça para se preparar para o jogo de quarta-feira contra o Flamengo lá no Maracanã, que lá vai ser pegado, vai ser pauleira e o Grêmio é obrigado a ganhar de 3-0 ou então buscar um empate e ir para os pênaltis. Pra ver se nos pênaltis a gente busca alguma coisa. O Cano faz ali 1, 2 gols, a partir dali, a partir daqui, mas falta muito dessa produção. Falta muito em converter em realmente colocar a bola dentro da casinha. Porque não adianta você ter posse, não adianta você jogar melhor, não adianta nada disso, óbvio, que te aproxima da vitória, se você não consegue converter isso. Foi um Fluminense que, no final do jogo, ainda aumenta o volume, principalmente o lado esquerdo, o Marcelo trabalhando muito o lado esquerdo ali, construindo por dentro, no corredor o Queno. Mas ainda é um time que tem uma deficiência ali na hora de definir. Hoje ele não teve o Felipe, né? Felipe Melo também. O André é um cara que tá abaixo, né? Nessa temporada, em relação principalmente ao que foi o ano passado. E a gente vai ver o desempenho do Fluminense fora de casa, Mauro. Como também não tá bom. Você concordou ou discordou de mim quando eu falei do André, hein, Zinho? Discordei de você. Por quê? Eu não gosto de discordar de você, não. Eu gosto de discordar muito do Pascoal, né? Quando eu tô no programa com ele. Mas o André, ele tá abaixo? Tá no mesmo nível? Sabe por quê? Não, assim, cara, 60% dos jogos o Diniz tem a mesma substituição. Tira o zagueiro e bota ele pra zaga. Sim. Ah, legal, cara. Ele tem velocidade, ele tem força física, mas ele não é zagueiro. Não é verdade. Tá entendendo? Então, tira a qualidade dele de volante para chegar na frente. Isso fez chegar na seleção brasileira. E coloca ele para ser um zagueiro que não é a função dele. Eu acho que assim, tá bom, final de jogo, você tá perdendo, você tem que fazer algo diferente, quero botar mais um atacante. Mas no intervalo ele já fez isso, o Diniz. Que eu
Adoro o Diniz, hein? Acho ele baita de um treinador. Mas eu tô querendo buscar também Tô sendo advogado do André. Porque eu acho ele muito bom jogador. Então ele toda hora ir pra zaga, toda hora ele ser o zagueiro do time, tá bom, quem vai botar no meio é muito melhor que ele? Sim. Quem é que entrou muito melhor que ele? Vai jogar o Martinelli, que é bom jogador. Ah, vai jogar o Lima, que é bom jogador. Mas nenhum deles são melhores do que o André para fazer essa função mesmo, de volante que sai pro jogo. Porque o André tem essa qualidade. Então, assim, eu vejo... Foi contra o Argentino Júnior, foi contra o Grêmio, mas a gente pode buscar aí atrás as estatísticas. Inúmeros jogos ele vai jogar de zagueiro. Sim, não, isso desde o Carioca, né? Sim. Desde o Campeonato Carioca, o Diniz tem feito essas substituições e muitas vezes, como o Zinho falou, vai estourando no jogador ali que não é jogador de defesa, que ele escolhe justamente para ter essa saída de bola, mas que defensivamente não tem essa característica. Olha só, Bruno, então, a gente viu aqueles números ali, em geral, a gente critica assim, olha, esse time teve muito mais posse de bola, mas chutou muito menos, ou seja, não achou um espaço, não foi o caso ali. Ali o Fluminense finalizou mais vezes que o Grêmio. Em geral, a gente faz outro tipo de análise. Tá, o que adianta ter 70% de bola, chutar 3 vezes e o adversário ganhar chutando 8 com 30. Nem foi o caso. O Samuel Xavier, que foi muito bem na classificação do Fluminense aí com os golaços, saiu de campo dizendo muito sobre a marcação, que não foi bem e tal, o time não pode deixar sofrer os gols da forma que... Tu vê só, né? Eu vou ter que pausar aqui para comentar uma coisa. Nós estamos aí quase 8 minutos aí de pós-jogo. Cara, aqui eu vou bater numa tecla que eu sempre bati, né? Agora eles estão analisando por que o Fluminense ganhou. E não por que... Perdão. Aqui eles estão analisando por que o Fluminense perdeu. E não porque o Grêmio ganhou. Ou seja, cara, eles estão sempre procurando uma forma de justificar um motivo de o Grêmio ter jogado bem, né? Um motivo de o time que jogou contra o Grêmio. Ou seja, é sempre uma questão de assim, não, o Grêmio não jogou bem. O outro time que cometeu algum erro. O outro time que fez tal coisa errado e por isso o Grêmio ganhou, né? Cara, não vai adiantar, velho. O Grêmio, seja o Grêmio ou seja o Inter, né? Aqui eu vou colocar os dois do Sul, né? Seja qualquer um dos dois jogando contra os times lá de cima, Flamengo, Corinthians, São Paulo, Fluminense, cara, não interessa, seja o time que for lá de cima, até contra o Vasco os caras puxam pra lá, do que puxam pro Grêmio, cara, e pro Inter, é incrível isso, é incrível, me indigna. Sofreu e tal, que não soube marcar. Isso é muito relativo. Agora mesmo o Luxemburgo tá dizendo, tomamos um gol de bola parada. A vida inteira a gente fica ouvindo isso, né? Como se ele não treinasse também para fazer gol com bola parada. Isso acontece. O Ganso não foi bem. O Ganso não foi bem. E aí eu quero lembrar vocês do seguinte. No final do mês, agora, de julho, ainda estava aquela polêmica lá do Diniz, né, na seleção e tal. E eu tive no Rio e encontrei com uma turma muito torcedora do Fluminense. Ei. E eu perguntei, o que vocês acharam? Não sei o quê. Pois é, vamos ver quando é que ele vai olhar para o time, quando é que vai olhar para a seleção. E eu acho que ele vai ter problema de... Aí um deles, que vive o ambiente do Fluminense, me falou assim, eu acho que ele vai ter problemas, por exemplo, de vestiário, se ele não levar o Ganso para a seleção. Eu falei, como? Por quê? Não vai. Eu falei, não, eu acho que ele deve levar o Nino, pode levar o André. Não vejo ele levando o Ganso. Não, mas o Ganso é líder no vestiário e tal. Então, assim, tem convocação essa semana. Talvez para sexta-feira. Dia 18. Sexta-feira. E aí, talvez, assim, para o Diniz, dentro do que me passou esse torcedor que vive lá no clube, para o Diniz tenha sido até bom o Ganso não jogar bem. Ele realmente vinha jogando muito bem o Ganso. Maestro e tal. Que passa a ser uma justificativa. Se é que ele iria perder o vestiário por não levar o Ganso. Que eu acho também... ele não jogando bem já é uma dúvida. Vai falar, Ganso, até pensei em levar você, mas ultimamente, entendeu? Agora, se o Ganso arrebenta no jogo, porque aí não dá também para ele fazer uma convocação e levar o André, o Nino... Aí tem gente que vai querer que leve o goleiro, que também está pegando muito. Esse questionamento, não é isso. Seja lá qual for a lista, ele vai ter questionamento desse jeito. Não, vai ter, inclusive, o principal questionamento vai ser assim, quantos jogos você assistiu? Quantas horas dedicadas? Quantas horas você se dedicou para jogos de atletas que estão lá fora?
Quanto tempo você deixou de olhar para o Fluminense? Por isso é ruim para ele, assim, derrotas assim nessa semana também, perto né? da convocação. Porque aí, mas será que você não estava assistindo? Começou a Premier League, começou o Campeonato da Espanha. Você estava olhando o Rodrigo jogar pelo Real Madrid, estava olhando o Vinícius. Então você estava olhando lá, o tempo que talvez... Você estava estudando o Grêmio para jogar. Você estudou o Grêmio e tal, enfim. São questionamentos que ele sabe que terá, aceitou sabendo que terá. ônus, claro. E é essa semana aí, sexta-feira, vamos ver quantos jogadores ele leva do Brasil. Está sujeito a Aí tudo se isso. convoca é porque vai para desfalcar o time, se não isso. convoca é para favorecer o seu time, não é, Natália? Se ele convoca alguém aqui do Brasil e desfalca um time que ele tem jogo aí 2 rodadas seguidas, Mas ele assumiu esse risco. ele assumiu. Vamos ouvir então o Diniz? Vamos. A gente ouve o Renato, mas então... data Peraí, FIFA não isso tem aí não era nem pra ser permitido, né? Onde é que já se viu isso, um técnico treinar 2 times? Não interessa se é seleção brasileira ou se é um time nacional, cara. Não interessa. Não, isso aí não era nem pra ser permitido. Onde já se viu isso? Um treinador treinar a seleção brasileira e ainda ao mesmo tempo treinar um time aqui dentro do Brasil. Não pode, cara. Não faz sentido isso. campeonato. Mas tem um dia depois, né, Zinho? Mas tem a viagem, tem isso, tem aquilo, Tem treinador que reclama quando leva porque o jogador volta bem. Tira o foco. Mas ele deixar de convocar o Veiga para convocar o Ganso, me perdoe. né? Exatamente. Se ele fizer isso aí, eu vou ser o primeiro a falar, fora Diniz! Não teria cabimento, né? Eu também, quando eu vi, você me lembrou. Eu falei exatamente isso. Falei, tem o Paquetá ali, tem o Veiga no Palmeiras. Sim. Você acha? Mas é porque aí tem o vestiário, que depois ele volta e tem o mês todo para aguentar o Ganso aqui. Eu falei, gente, mas se ele começar a ponderar assim... Ele sabe, esse negócio de jogador dos outros times, Bruno, Zinho, Isso aí foi o Natália. Cezinha de Nova Iguaçu com o conselheiro Henrique. Deve que ser. São fanáticos. Foi o Cezinha que eu... Não é possível. Era um amigão, assim, do Cezinha. Aí ele não vai ter que se preocupar com o vestiário do outro clube. Mas Aí você tem que levar o time todo também do Fluminense, por isso, para quando voltar tá bem em casa. Não é assim, pelo amor de Deus, não dá. Porque essa história de jogadores dos outros acontece muito. Sim. Só que acontece também o seguinte, Bruno. Você leva o Gabigol, o torcedor fica bravo. Tirou o Gabigol, vai chegar em cima da hora para jogar. Você não leva, o cara também critica. É prejudicar tá levando o fulano, o Richarlison, não leva o Gabigol. Nunca tá bom mesmo. Então ele vai começar a viver esse ambiente. E, inclusive, sobre os jogadores que estão no dia a dia ali com ele. Acho que ele gostaria muito, sim, de levar 2 que ele não pode. O Arias... Bom, então é isso, né, pessoal? Um comentário ali rapidinho da ESPN. A gente pode perceber que eles nem falam muito sobre o Grêmio mesmo, né? Como eu disse. Eles falam mais sobre o Fluminense e por que o Fluminense perdeu e não por que o Grêmio ganhou, né? Mas, enfim, como eu falei pra vocês, o Grêmio ele vai pegar agora na quarta-feira o Flamengo. A gente tem um grande jogo por lá. Vai ser difícil. Não vai ser fácil, a gente sabe disso. Mas, enfim, vou agradecer vocês aqui por terem assistido o vídeo até o momento. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Grande abraço. É os borrachos.